que vencer, fazer a própria parte, mas tem que contar também com o tropeço dos adversários. Amanhã tem Vasco e Londrina. Tem torcida para alguém? Qual é o resultado que interessa mais ao esporte? Como é que vai estar o Claudinei Oliveira amanhã na hora desse jogo, professor? Cara, teoricamente é melhor que empate, né? Assim, mas a gente tem que deixar jogar. A gente sofre tanto no nosso jogo, eu não vou me permitir sofrer no jogo dos outros, né? A gente está sofrendo no nosso aqui, está brigando bastante, mas é lógico que a gente sabe que o que nos interessa, né, pela minha opinião, seria empate, né? Ou até uma vitória do Londrina, enfim. Mas o pior resultado para a gente é a vitória do Vasco, com certeza. Então a gente tem que estar focado no que a gente tem que fazer. Hoje o resultado da Ponte Preta foi bom para nós, né? Passamos a ponte, o saldo de gol deles ficou um pouquinho pior do que estava, o nosso melhorou com a vitória de hoje também. Então assim, fazer a nossa parte, cara. O segredo é a gente fazer a nossa parte. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Tô rindo aqui, mas de nervoso, família vascaína. Hoje é dia de Vasco e Londrina, é dia de 3 pontos, mas é um jogo decisivo. Hoje começa aí a nossa Copa do Mundo. Essa é a realidade. Se o Brasil quiser conquistar o Hexa, são 7 jogos. E para o Vasco conquistar o seu acesso, tá aí, 7 jogos. Hoje começa a nossa Copa do Mundo e o primeiro confronto decisivo é o Londrina. Passei aí para vocês no início do vídeo, o técnico do esporte vai secar o Vasco e por isso que eu estava aqui ontem, quarta-feira à noite, dando meu expediente, hora extra, para secar assim. Deu certo contra a Ponte Preta, mas não deu certo aí, infelizmente, contra o Sport que ultrapassou o Londrina, está com 46 pontos, e é um confronto que o Vasco tem ainda nessa sequência aí dos 7 jogos. Família vascaína, eu gosto de trazer aqui boas vibrações. Ontem eu estava acompanhando a live do Edmundo e ele estava falando aí já do planejamento de 2023, falando que ele está muito ansioso aí para ver como a 777 vai trabalhar. Disse, pô, tomara que o Vasco conquiste aí o acesso mais rápido possível. Mas vamos lá, vou passar aqui o pensamento do Edmundo do planejamento do ano que vem para dar uma vibração boa já para o jogo de hoje e, se Deus quiser, esse ano garantir o acesso e voltar para a elite do futebol brasileiro. Liga só. Se ganhar o jogo do Londrina hoje, 2 jogos seguidos, fica próximo de conseguir o acesso antecipado até o Vasco, né? Porque depende dos resultados, né? Você acha que vai sofrer até o final ou nos próximos 3 jogos resolve, cara? Podia, né? Pelo amor de Deus. Tomara que resolva nos próximos 3 jogos. Tomara que o Vasco saia do momento difícil, né? Principalmente fora de casa, ganhe os próximos jogos e os adversários percam. Porque eu acho que está na hora, mais do que na hora, de começar o planejamento da temporada seguinte. E escolha de técnico. E aí acho que se o Jorginho conseguir bons resultados nessas próximas 5 rodadas, a chance é grande de que ele permaneça. Mas acho que está na hora, cara. Eu estou muito ansioso para ver como é que vai ser o trabalho da SAF, né? Porque foi um apelo gigantesco que a diretoria fez para que a SAF passasse. Está todo mundo muito ansioso para ver qual vai ser o resultado, qual são os jogadores que pelo menos serão especulados no Vasco da Gama. Na minha cabeça, mais importante é que os principais continuem. E aí eu estou falando de Marlon Freitas, Ignaldo, Andrei, falando aí da molecada da base, que posso estender a Figueiredo, Gabriel Peck, tem aí uma galerinha que esses precisam ficar e você contratar pontualmente o esboço do time. Não precisa acertar, não precisa ser assertivo 100% no primeiro ano, mas devagarinho você vai montando um time competitivo. E com a grana que eles prometem investir, você pode competir no mercado com as oportunidades. Que eu acho que assim, alguns jogadores pós-Copa vão desistir da seleção e vão querer voltar para o Brasil, entendeu? E aí você tem que ter um baita CT, tem que ter um estádio bom. O estádio de São Januário é ótimo, mas se puder passar por uma reforma,
que foi prometida Dá uma arrumadinha, né? pela SAF também, e a ECT, estádio, torcida e um time competitivo, eu diria a você que são poucos os times no mundo que são mais legais do que jogar no Vasco da Gama. A verdade é que eu também estou muito ansioso, claro, o Vasco tem que conquistar o acesso e eu também estou sim realmente muito ansioso para ver como a 777 vai montar aí o elenco do ano que vem. Se Deus quiser, repito aqui, na Série A. Agora vamos trazer o Edmundo e o programa Os Donos da Bola, o Carlos Alberto lá para analisar um pouco mais sobre esse confronto de hoje aí, Vasco e Londrina às 9h30 dentro de São Januário. Liga só. Acho que o Vasco, mesmo vindo de uma derrota até expressiva, né, de 3-0 para o Cruzeiro, vem com a moral elevada pela derrota do próprio Londrina. E uma atmosfera muito positiva que vai ser criada amanhã em São Januário para que o Vasco vença. E aí, do Londrina, vai abrir 6 pontos, faltando 5 jogos. 3 desses 5 jogos, depois o Vasco joga em casa. Então, uma certa tranquilidade. Né? Tranquilidade eu não diria, porque o Sport e Ponte também estão em ascensão, e o Vasco joga contra o Sport lá em Recife. Mas, cara, eu ouvi até uma outra coisa, Gui, que é engraçada, que o torcedor vascaíno não me leve a mal, mas como é que é? Pela primeira vez, um time vai conseguir um acesso culposo, que é quando o time não tem intenção de subir. É uma brincadeira, né, da internet, mas o Vasco é por culpa que o Vasco perdeu os últimos 8 jogos que jogou fora de casa. Por isso está nessa situação aí, ainda em vantagem, né, Ué, o Ituano passou. Ué. O Sport está com 43 também. O Ituano eu não sabia, porque eu nem estava botando fé no Ituano, porque o Ituano... Em sexto, cara. Mas acho que o Ituano já jogou na rodada? Não jogou também não. Está com 31 jogos. Pega o Vasco na última rodada em casa. Então, assim, o Ituano tem o confronto direto, está acreditando que é possível. Então, assim, o Vasco precisa acabar... Primeiro ganhar esse jogo do Londrina. Depois acabar com o resultado fora, né? Com a rotina, né? Estava tentando achar uma palavra. A rotina de perder fora de casa. Se isso acontecer, o Vasco sobe com tranquilidade. Carlos Alberto, campinho do Vasco da Gama na tela para o senhor que é campeão da Série B com o Vasco a analisar. Treinador Jorginho, Batman da Colina, Thiagão, goleiraço no gol, Léo Matos, ou Quinteiro ou Bosa, não sabemos, Anderson Conceição e Paulo Vitor na esquerda, Rufi e o fenômeno Andrei, na meiuca Nenê, no ataque Cristiano Aguinaldo, Rani no ataque e Marlon Gomes na direita. E aí, Carlitos? Acho que é o melhor Vasco que o Jorginho tem para botar hoje. Não tem que pensar nessa questão dos amarelos, dos jogadores pendurados. Tem que pensar em vencer. E naquela dúvida ali entre Danilo Bosa e Quinteiro, eu ainda fico de Quinteiro, né? Pela experiência, por ser um jogador mais rodado e que ajude o Vasco a não tomar gols e que o ataque faça os gols para que o Vasco saia com essa vitória. O jogo de hoje, como você falou, GV, é um dos mais importantes da temporada. Define muita coisa, ou ajuda a encaminhar. Amêndola, o Silvio Neves é seu fã, é de Resende, tá aqui, quer tirar uma foto contigo lá em Resende. Depois vocês que se virem lá pelo direct para marcar essa foto. Mandar alô pra ele. Silvio Neves, quando chegar você sabe quem é. É fã nosso aqui do programa. Um beijo, Silvio. Cara, qual é o tamanho do prejuízo de uma derrota pro Vasco hoje? E qual é a vantagem de uma vitória, Flávio? Uma derrota vai muito além do Londrina. Porque se o Vasco perde, o Londrina vai 48, fica Vasco 48, Londrina 48 e o Sport 46. O Sport ganhou ontem no Náutico. Ganhou de virada 2-1, gol do Wagner Love, inclusive, gol da vitória. E se ganhar, o Vasco vai 51, mantém o Londrina com 45. De longe. E o Sport com 46. Então você vai ter 5 pontos para o Sport, que vai ser o 5º colocado, caso o Vasco vença. Tá aí, família, tanto colocado pelo Edmundo, quanto aí pelo programa Os Donos da Bola, o Carlos Alberto,
É um jogo decisivo, realmente aí uma final para o Vasco da Gama, devido aos resultados que aconteceram, a derrota do Londrina em casa para a Ponte Preta, ontem também a derrota da Ponte Preta, a gente tem que se distanciar aí também do esporte. Se você analisar aí, a vitória de hoje é tão importante que começamos a rodada com 3 pontos. Se nós ganharmos aí, a gente vai conseguir abrir 5 pontos, né, do esporte. Então é um jogo extremamente decisivo, família vascaína. O Edmundo já tocou ali um pouco mais na questão dos jogos fora de casa, que é uma situação que preocupa a gente demais. Os 4 jogos dentro de casa que o Vasco tem no restante da competição tem que ser 12 pontos, família vascaína, porque realmente a gente não sabe como o Vasco vai se portar aí nos jogos fora de casa. Quero dar uma colher de chá aí pro Jorginho, que acabou enfrentando aí os jogos mais difíceis, talvez, né, o Grêmio, o Cruzeiro. Então vamos ver aí como o Jorginho vai se portar nos próximos jogos fora de casa. Mas dentro de casa é 12 pontos, começando por hoje. O programa dos Donos da Bola colocou ali também a escalação, né, a provável escalação do Vasco. Já penso diferente aí do Carlos Alberto. Acho que o Quinteiro estava vindo muito mal e não dá para tirar de parâmetro a última atuação do Vasco, os 3-0 para o Cruzeiro, porque quando você para pensar os outros jogos fora de casa, que a zaga foi Quinteiro e Anderson Conceição, o Vasco foi muito mal. Então eu repetiria aí o sistema defensivo, também não colocaria o Edmar. Eu nem entendi porque o Jorginho tirou o Paulo Vitor e colocou o Edmar naquele jogo contra o Cruzeiro. Pelo amor de Deus, os treinadores entram ali e morrem de amores com o Edmar, o cara não acrescenta nada praticamente. Então entraria aí com o Thiago, o Bossa, Anderson Conceição, Léo Matos e Paulo Vitor, essa melhor dupla de cabeça de áreas aí do futebol brasileiro, Yuri e Andrei, Nenê, Marlon, Egnaldo e Raniel. Esse eu acho também que é o melhor time para jogar dentro de casa, para esse confronto de hoje. Pensando nos jogos fora de casa, eu com certeza tiraria aí Nenê, Raniel e botaria um time mais físico. Pegando como exemplo aí o Cruzeiro, é um time que corre, que bota intensidade, e o Vasco tem que jogar dessa forma nos jogos fora de casa. Família vascaína, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like, se inscreve aqui no nosso canal Vasco em Família. Hoje a vitória, se Deus quiser, receba a luva de período para a sorte. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.